Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, galera! Bom dia, plena sexta-feira santa, 9 horas da manhã. Bom dia! Quem tá em casa, assim, ó, de boa, nossa, feriadão, tudo de boa, conta pra mim. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá vendo? Faça chuva ou faça sol, estou aqui. Acho bom mesmo, Soninha. É muito bom poder contar com vocês aqui, tá? Bom dia, bom dia. Vocês estão trabalhando ou vocês estão de boa? Eu acho que esse é um dos feriados que a maior parte das pessoas não trabalham, né? Vocês sabiam que esse é o único feriado que eu não trabalho de verdade? Não trabalho. Mari, mas o que é que você está fazendo aqui? Não, hoje é um bate-papo gostoso. Live é mais bate-papo, né? Mas hoje eu não vou trabalhar, não. Vocês também estão de boa? Me contem se vocês estão de boa. E vamos lá para esse nosso bate-papo aqui. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos. A gente vai, nessa live de hoje, é uma live de aquecimento. Como assim, live de aquecimento? A gente vai ter um evento chamado Semana Balé para Mulheres Adultas, que vai acontecer lá do dia 25 de abril, que tá chegando, hein, galera? Falta uma semana, falta 7, 8, 9, 10, acho que 11 dias, é isso? E 10 dias, a Tia Ju me corrigindo, 10 dias. Faltam 10 dias para começar a nossa Semana Balé para Mulheres Adultas. Meninos, vocês podem participar sim, tá bom? Já tem bastante meninos inscritos já. A gente escolheu o nome do evento porque a maior parte do nosso público são mulheres, né? São meninas. E podem ir colocando nos comentários, eu vou ler, tá bom? E aí, vocês são super bem-vindos. Tudo que tiver de diferente entre mulheres e homens ali no evento, eu vou avisando, tá? Para a gente chegar lá no evento super aquecido, a gente está fazendo essa série de lives aqui. 2 lives por dia, de segunda a sexta. E aí a gente vai poder chegar lá mais preparado para tudo que eu tenho para falar para vocês, tá bom? Bom dia, Marcos. Bom dia, Cíntia, Josefa. Deixa eu ver a galera aqui do Instagram. Polidense. Bom dia, Mari. Conheci uma fã sua aqui na minha cidade. Ela é bailarina há muitos anos e te adora por trazer a proposta de balé adulto. Show! Que bom, que bom. Fico feliz. Espero que ela já esteja fazendo balé, além de polidense, né? Espero que ela esteja fazendo também. E, gente, o balé pode ajudar em tantas atividades, né? Eu lembro da entrevista que a gente fez com a Lu Imperatori e ela contando, né, quanto ela começou a procurar o balé por conta do tecido acrobático que ela fazia. O balé pode ajudar em tudo. Bora lá para a nossa live de hoje, então? Então, ó, bora lá. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e eu sou professora de balé para adultos. A minha especialidade é ajudar mulheres comuns a se tornarem bailarinas adultas da vida real, homens comuns a se tornarem bailarinos adultos da vida real. A gente vai fazer completar 5 anos de existência o Balé Online, né? Nasceu lá em 2017, antes da pandemia. E aí a gente vai estar completando 5 anos de existência agora, dia 29 de abril, junto com o Dia da Dança. E a gente está fazendo uma série de entrevistas com bailarinas e bailarinos adultos da vida real, que são meus alunos, e a gente teve um bailarino, que foi o Fábio, essa semana, acho que foi na terça-feira, um bate-papo. Então, acompanhem as lives, tá bom? Dito tudo isso, hoje a gente vai bater um papo aqui sobre dançar com medo. Alguém aí já passou por essa situação de dançar com medo? E quando eu digo dançar, não estou falando só de dançar lá no palco, tá? Estou falando de fazer aula, de se movimentar meio que com medo, com receio, né? Eu sei que quando a gente começa a fazer balé depois de adulta, a gente tem a sensação de que a gente perdeu muita coisa, de que ficou muita coisa para trás e que agora a gente está tendo que pegar o bonde andando, né? E essa sensação de pegar o bonde andando muitas vezes nos gera assim esse medo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, a gente vai entender um pouquinho sobre isso hoje e como é que a gente faz para mudar esse ciclo, tá? Esse ciclo de sentir medo ali quando eu tô dançando, ele é um ciclo totalmente destrutivo, faz a gente dançar cada vez pior.
tá? Então a gente vai conversar sobre isso. Eu vou olhar para baixo várias vezes, porque tem algumas anotações aqui que eu não quero deixar de falar, mas vamos lá. Bom, primeira coisa, o que eu quero dizer? Dançar com medo. Ah lá, ó, Marcos, medo de estar fazendo errado, mas não ter o professor só para você, para corrigir. Exatamente, a gente tem... o que é dançar com medo, né? É a gente dançar preocupada, é a gente dançar o tempo todo alerta, né? Então, eu me movimento... quando a gente tem medo, né? Medo de qualquer coisa. Ah, apareceu um leão ali, a gente tem medo. Primeira coisa que a gente faz é abrir mais os olhos e a pupila dilata. Sim, isso é fisiológico do nosso corpo. Então, toda vez que você sentir medo, automaticamente isso vai acontecer no seu corpo. O sangue do nosso corpo vai ser bombeado mais para os músculos, principalmente os músculos das pernas, vai diminuir a circulação sanguínea dos órgãos e o sangue vai direto para as pernas. Os olhos vão se abrir, as pupilas vão dilatar e a gente vai ficar num estado de alerta gigantesco, no sentido de pele, tudo, às vezes até arrepia, a gente fica totalmente alterado. Fisiologicamente, o nosso corpo se altera, tá? Por que isso acontece? Porque quando a gente, né, na época lá das cavernas, quando tinha um sinal de perigo, tudo isso acontecia para que a gente, o homem, pudesse fugir rápido, tá? Então a pupila abre para que a gente enxergue melhor, todo o nosso sentidos, ouvido, tudo fica mais aguçado para que a gente possa perceber o ambiente mais rápido, e o nosso sangue ele vai mais para a musculatura, para que essa musculatura tenha potência para sair correndo. Olha o grau que o nosso corpo fica quando a gente está com medo. E aí, a gente vai lá, começa uma aula, tal. Aí o professor vira e fala assim, Bruna, marca para mim esse exercício. Aí a Bruna vai lá, meu Deus. Só na hora que fala, na hora que o professor fala, eu lembro que quando o professor falava meu nome, eu queria morrer. O professor fala, Bruna, você já, né? Normalmente a gente tem apelido. Todo mundo aí tem apelido? O meu apelido é Mari. Vocês sabem qual é meu nome? Meu nome não é Mari. Meu apelido é Mari. Sim, todo mundo, assim, a maior parte das pessoas tem apelido. Provavelmente a Bruna é Bru, né? E aí a gente passa o dia inteiro escutando as pessoas chamarem a gente de Mari, de Bru, de K, Soninha, né? Cris, não é assim? E aí, na hora que o professor estava na sala de aula, ele perguntou seu nome e você falou Marivone. Esse é meu nome, Marivone. Aí ele fala, tá. Aí na hora que ele vai te aplicar uma correção lá, ele fala, Marivone. Cara, Marivone é só a minha mãe quando ela tá muito brava. Na hora que fala Marivone, eu entro em estado de alerta. Porque eu caguei, deu alguma merda. E aí, o professor fala Marivone, o professor fala Bruna, o professor fala Cristiana. Você já entra em estado de alerta. Aí o coração já começa a disparar, a gente já começa a sentir que o corpo está meio alterado. Tudo isso é um sintoma de medo, sim? E aí, imagina, já tem toda uma pressão psicológica ali, o seu corpo se altera porque ele detectou ali algum estado de alerta e você começa a dançar preocupada, executar um movimento preocupada, alerta, com todas essas alterações acontecendo no seu corpo. Sim, é por isso que muitas vezes, relaxa, não precisa ter medo. Não, não é assim. Para quebrar esse ciclo, o buraco é mais embaixo. Vamos entender esse buraco? Por que é importante a gente quebrar esse medo, né? De dançar, de se movimentar? Você concorda comigo que quando você está nesse estado todo de alerta, com medo, ai meu Deus, e se eu errar? Ai meu Deus, e se eu cair? Ai meu Deus, toda preocupada, toda alerta. Você concorda que você não consegue curtir o seu momento de dançar? Você não consegue curtir o seu momento da aula? Cara, o professor virar e falar, Bruna, demonstra o exercício para mim. Isso é tão nobre, né? Fala, bom, se ele está me chamando, é porque eu tenho condições de demonstrar. É porque ele detectou em mim uma capacidade de mostrar esse exercício.
é um reconhecimento. Só que a gente não está acostumada, não sabe como lidar com aquilo e entra em estado de alerta. Se eu não entrar nesse estado de alerta, se eu não sentir medo, se eu tiver controle, um pouco mais de controle ali disso tudo, eu vou conseguir curtir mais esse momento. Faz sentido? Curtir o momento de demonstrar um exercício, curtir o momento de fazer a minha aula no dia a dia, curtir o momento de me apresentar num palco, curtir o momento de um ensaio. Sabe aquele ensaio gostoso que você vai e começa a se movimentar e tal, e tá todo mundo ali empenhado em fazer o melhor. Só que se eu tô nervosa, fica difícil eu curtir o momento. Então é importante a gente dominar um pouquinho esse medo, né? Para que a gente consiga fazer com que a nossa dança faça bem pra gente. E tem uma outra coisa, isso é um benefício para você, mas tem um benefício para o outro. Você já assistiu alguém dançando que você percebeu que a pessoa estava com medo de dançar? Conte para mim. Ah lá, a Cris colocou, Jesus, tia Mari me chamando de Cristiana. Socorro. Dá até desespero, não dá? Você fala, meu Deus do céu, o que é que eu fiz? Né? E aí, ó, quando a gente vê alguém dançando que você percebe que a pessoa tá com medo, que ela não tá inteira ali, ela não tá segura, ela tá receosa, ela tá olhando para os lados. Como que a pessoa faz, né? A Sonia falou que já assistiu. Como que ela faz? Ela começa a olhar para os lados, não é? O olhar dela fica mais arregalado, às vezes ela treme, a gente às vezes consegue perceber a pessoa tremendo. Então, quando eu não me sinto ali, né, eu estou sentindo medo de me movimentar, eu transfiro isso para quem está me assistindo. Além de eu não curtir o momento da minha dança, porque eu estou com medo de se movimentar, eu acabo transferindo isso para as pessoas que estão me assistindo. E aí, gente, é uma meleca, é uma merda. Não tem pior coisa do que terminar uma apresentação lá, você chamou algumas pessoas para te assistir, e aí a pessoa chega e fala, ai, você foi tão bem, mas você estava nervosa, né? Você fala, putz. Sim, imagina, a pessoa gosta tanto de você, te vê lá em cima do palco numa exposição, percebe que você tá nervosa, a pessoa que tá assistindo vai conseguir curtir alguma coisa? Não vai, ela vai ficar tão tensa quanto você. Percebe? Então, dominar esse medo, essa insegurança em dançar, em fazer a sua aula, é fundamental para o resultado final de você como bailarina e das pessoas que vão te prestigiar, ok? E aí, como é que a gente faz para realmente dançar sem medo, para quebrar esse ciclo do medo? A gente vai primeiro entender como é que funciona o ciclo do medo, tá? Gente, isso é comportamento, tá? É um ciclo comportamental. Vamos lá, ó, vou colocar minha luzinha aqui para vocês hoje, para a gente só visualizar, vocês visualizarem como é que isso funciona, tá? Desses anos dando aula para homens e mulheres adultas, é incrível como isso funciona. Começa assim. Primeira coisa no ciclo do medo é que ele começa ali com uma insegurança. Sim? A pessoa começa a se sentir insegura. Instagram vocês vão ver ao contrário, né? Mas vai visualizando aí que vai funcionar. Eu começo a me sentir insegura. Por que eu me sinto insegura? Porque eu estava ali na minha zona de conforto, ali na minha aula, de repente meu professor falou meu nome e pediu para eu mostrar alguma coisa. Eu tô ali na minha coreografia e tal, de repente todo mundo sai, eu que fico na frente. Ou, todo mundo sai, eu fico no palco sozinha. Tudo, coisas que fazem a gente sair ali da nossa zona de conforto, acaba gerando uma certa insegurança. Eu tô acostumada a fazer os passos ali e tal, mas essa coisa de giro, tudo é uma coisa que eu não tô tão acostumada, me tira da zona de conforto. Tirou da zona de conforto, eu vou sentir uma certa insegurança. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Será que eu vou acertar? Será? Significa que eu estou insegura. Tudo bem? Faz sentido?
Beleza, me senti insegura e aí eu falo, não, eu vou tentar. Sim, porque a gente é fera. A gente fala, não, eu vou tentar. A gente não sai correndo no primeiro cagacinho que a gente passa. Não, a gente fala, eu vou tentar. E aí você vai para a fase do tentar. Só que você vai tentar meio que no será. Será que dá certo? Será que, né? Nesse tentar, o que é que pode acontecer? Você pode acertar o movimento, você pode ir super bem, você pode, né? Tudo pode dar certo. Mas, se você tá tão insegura, é porque realmente existe ali uma chance de dar merda, de dar errado. E aí, na hora que você tenta, o que pode acontecer? Pode ser que você erre, como pode ser que você faça mal feito. Sabe aquela coisa que você faz pequenininho, o movimento, que você... eu até fui pra frente lá na hora da coreografia, mas assim... eu tava tão assim que eu não consegui, sabe? Me colocar, fazer os braços grandes. Por quê? Eu tava insegura, eu fui tentar, ou eu errei, pode ser que eu tenha acertado, Normalmente, quando a gente vai tentar uma coisa pela primeira vez, e a gente acerta, muitas vezes é sorte. Mas beleza, pode ser que eu tenha acertado. Na maior parte das vezes, se você está demonstrando um passo, pode ser que você erre. Por mais que você fez tudo certinho, porque tem todo o nervosismo ali nessa situação. Aí, beleza, eu tentei ou eu fiz, mas fiz meio que mal feito. Depois disso, vai vir uma bodega chamada feedback. O que é isso? Gente, isso aqui é o céu e o inferno. Feedback é o céu e o inferno. O que é feedback? Feedback é uma resposta que a gente recebe de alguma coisa que a gente fez, sim. E aí as pessoas falam, o feedback pode ser positivo ou negativo. Não, gente, na minha cabeça feedback não pode ser nem positivo nem negativo, porque feedback tem que ser construtivo. Se eu tenho um feedback positivo, cara, você dançou muito bem, tava perfeito, linda, maravilhosa e nananana. Nossa, recebi um feedback super positivo. Esse feedback me faz crescer? Me faz construir alguma coisa? Não, ele só massageou meu ego. Ou, eu tenho um feedback super negativo. Nossa, seu pé estava torto, seu joelho dobrado, você estava tremendo, totalmente... Cara, vai construir alguma coisa? Não, só vai fazer eu desistir do balé, né? Desistir de qualquer coisa que esteja tentando. Só vai aumentar meu medo. Percebe? Então, o feedback, ele não tem que ser positivo ou negativo, ele tem que ser construtivo. O que é que aquela pessoa que você vai dar um feedback, você foi lá, assistiu uma pessoa que estava super insegura ali, você viu ela tentando fazer o melhor dela, o que é que você deve falar para ela no final da apresentação dela? Nossa, estava lindo, perfeito? Ela sabe que não estava. Ela sabe que você vai estar mentindo ou que você não conseguiu perceber. Percebe? Como é que eu dou um feedback construtivo para essa pessoa? A gente precisa pensar nisso. Eu posso chegar para ela e falar: nossa, fiquei emocionada de te ver dançar. Eu não estou falando da técnica dela, porque a bailarina está preocupada com isso aqui, né? Principalmente no começo, a gente se preocupa com isso aqui. Cara, será que eu tô sendo técnica? Será que eu estiquei o pé? Será que eu estiquei o joelho? E aí a pessoa chega para você e fala: nossa, eu fiquei tão emocionada de te ver dançar, parabéns. Você fala: nossa, percebe? Aí, o que eu faço com essa bailarina que eu falei isso? Ela estava toda insegura, achando que ela errou a pirueta, eu cheguei e falei que eu fiquei emocionada de ver ela dançar. E aí, eu tiro o olhar dela para toda a parte técnica. E eu levo o olhar dela para a dança que vem de dentro. Aí ela vai começar a olhar para outras coisas e talvez ela consiga quebrar esse ciclo. Percebe como foi um feedback construtivo? Ficou claro isso? Agora aí você, quando você recebe um feedback super positivo, você sabe que você fez, você tentou seu melhor, você fez, recebe um feedback super positivo. Que legal, né? Mas não vai te tirar da zona de conforto, não vai te fazer melhorar.
Aí você vai e recebe um feedback super negativo. Se o feedback não for construtivo, ele vai fazer com que o nosso medo aumente. E aí eu vou me sentir mais insegura. Esse é o ciclo do medo de dançar. Me sinto insegura, eu tento, eu erro, eu faço um mal feito porque eu estou tentando pela primeira vez. E aí eu recebo um feedback. E aí esse feedback faz eu ter mais medo ainda. E aí eu vou tentando, cada vez menorzinho, errando cada vez mais, às vezes eu paro de tentar. Percebe? Então, esse daqui é o ciclo do medo. A gente tem medo de dançar por conta disso. A gente fica com medo, no fundo, do feedback que a gente vai receber. Vamos entender como é que a gente quebra isso? Primeiro ponto. Tem duas maneiras de você trabalhar esse ciclo aqui. São em 2 pontos que a gente vai trabalhar. O primeiro aqui, ó, é na insegurança. Sim? Isso aqui, gente. Isso aqui é fantástico. Cara, aqui a gente trabalha com estratégias. Pense em estratégia. Vamos lá, por exemplo. Eu tô me sentindo insegura para fazer a minha aula de balé pela primeira vez. Imagina. Ai, meu Deus, eu vou lá na escola, ai, eu não sei fazer nada. Tô totalmente insegura. Por quê? Tô com medo de errar, tô com medo de ficar torta. Sim? Beleza. Aí, o que eu vou me perguntar? O que eu vou me perguntar? Cara, eu vou lá para acertar todos os movimentos na primeira aula? É para isso que eu tô indo numa aula experimental? Ou eu estou indo para experimentar, para viver aquela vivência de uma aula de balé? O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou criando uma estratégia de lidar com essa minha insegurança de uma aula experimental, por exemplo. Então, peraí, por que eu estou com medo de ir na aula? Eu estou com medo que todo mundo vai me olhar. Tem uma moça que está trabalhando aqui em casa, né? Que ela é uma graça. E aí ela chegou para mim e falou: ai, Mari, você faz academia e tal, mas é muito cedo e não sei o quê. Aí eu comecei a conversar com ela sobre academia e ela mora perto da academia onde eu faço. E ela, ai, não, às vezes eu fico pensando de fazer isso aqui. Eu falei, não, vamos fazer, vamos comigo, não sei o que tem e tal. Aí ela virou para mim e falou assim, ai, não, porque eu tô meio gordinha e lá na academia todo mundo vai ficar me olhando, porque é todo mundo malhado. Eu falei, fulana, na academia o que mais tem é mulher e homem gordinho. Malhado é o que menos tem. Aí eu falei, vai um dia lá, não sei o que tem, que aí eu te dou carona pra você vir pra casa, não sei o que lá. E aí ela foi olhou a academia, tudo. Mari, tinha razão. É todo mundo mais gordinho, não sei o que tem. Cara, olha só, ela tava com medo de fazer academia, pensando no que iam falar dela. A gente precisa. Eu tô com medo de fazer uma aula de balé? Para um pouquinho e pensa, por que você tá com medo? Essa pergunta do porquê eu tô insegura, eu tô com medo de me apresentar? Eu tô com medo de mostrar uma sequência? Por que eu tô com medo? Aí você vai começar a se perguntar, eu sei o passo? Ah, não, eu sei o passo. Ok, então qual é o... E você vai fazendo um monte de perguntas, mas por quê? Então por quê? Se você sabe o passo, por que você tá com medo? Você sabe a sequência da coreografia? Não, eu sei. Então por que você tá com medo? Ah, é porque na hora que eu fico nervosa eu esqueço. Aí a gente vai trabalhar a estratégia. Como é que eu faço para não esquecer a coreografia quando eu fico nervosa? Eu não estou mais falando sobre apresentação. Eu estou falando sobre uma estratégia para resolver um problema. Faz sentido? Estão conseguindo me acompanhar? Eu estou com medo do jeito que as pessoas vão me olhar na minha primeira aula experimental do balé. Você está indo fazer balé
Para quê? Para mostrar para alguém alguma coisa ou porque você quer viver aquilo? Precisa experimentar. Sim? Então, a gente precisa, quando você se sente insegura, independente do que você vai fazer, cara, o professor falou para me deu um passo novo, me deu foi ter. Eu não sei nem por onde eu começar a fazer aquilo. E eu estou me sentindo super insegura para fazer o movimento. Ah, então você não sabe por onde começar. Então você não sabe o passo. Ah, aí eu consigo começar a trabalhar isso. Aí eu consigo criar uma estratégia para aprender o passo. Seja chegar para o professor e falar, não, tudo bem, eu faço, só que você me ensina. Por onde eu começo? Sai do plié ou sai do tombé? Gente, eu já tive professor que me odiou. Vocês sabem que eu sou detalhista, né? Eu quero entender o porquê do porquê do porquê. E aí eu, no começo, eu perguntava tudo, mas por que que eu não posso dobrar as costas assim? Mas por que que... Não, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade em lidar com regras. Então você fala assim para mim, ó, você não pode usar roupa preta. Eu vou falar, tá, mas por quê? Eu preciso entender o seu motivo para ver se esse motivo é um motivo para mim, porque se não for um motivo para mim, eu não vou fazer. E aí no balé era muito complicado, porque eu precisava entender por que é que eu não posso fazer um cambré indo para trás, por que que eu preciso crescer primeiro? E isso foi muito difícil para os meus professores ali no começo, porque eles estavam muito acostumados, né, naquela época, imagina, 30 anos atrás, a falar e o aluno fazer. E a tia Mari perguntava por quê. Então, você tem todo o direito de perguntar por quê. E hoje isso está mais fácil, tá? Hoje os professores são um pouquinho mais abertos ali. Você vai perguntar, ah, cara, e como é que eu faço para... da onde que eu tiro a força para fazer dupla pirueta? Não sai tentando, se matando. Se você tentar errar, você vai ter um feedback ali, você pode correr o risco de ter um feedback negativo e vai ter medo. Não, vai para o movimento sem essa insegurança, ou com o mínimo de insegurança. Não estou sabendo, ó, eu tô até com medo de tentar essa pirueta. Fala, professor, eu tô com medo de tentar, não sei, eu tô com medo de cair. O que eu faço para não cair? E aí, o professor vai ter que te ajudar nisso. Sim? Então, primeiro ponto, se você é uma pessoa que tem medo, que sente medo, se sente insegura dançando, seja na sua aula ou seja no palco, olhe para isso aqui. Por que eu me sinto insegura? Quando você achar o real motivo de se sentir insegura, aí você vai criar uma estratégia para mudar essa insegurança em segurança, ou pelo menos diminuir a insegurança. Se você diminuir a insegurança, você vai com mais segurança para tentar. Você vai com mais certeza para tentar, você vai com mais vontade. A chance de você errar é menor, de fazer o mal feito muito menor, porque o seu corpo responde, você quer fazer aquilo. Agora, quando eu estou com um pouquinho de medo de fazer aquilo, meu corpo não responde. E aí a gente vai chegar aqui no outro ponto. Esse ponto aqui, ó, é sua responsabilidade total, ok? Esse ponto também. Ô, louco, Mari, mas quem vai dar feedback para mim normalmente são pessoas de fora. Como que é a minha responsabilidade? Só te machuca aquilo que você deixa machucar. Só te acerta aquilo que você deixa acertar. Só te machuca aquilo que você deixa machucar. Só te acerta aquilo que você deixa acertar. Vamos lá? Vamos entender como é que a gente lida com esse feedback? Ó, a maneira como a gente trabalha com isso aqui é trabalhar mindset. O que é mindset? É a maneira como a gente pensa sobre as coisas. De onde pode vir esse feedback? Vamos lá. Esse feedback pode vir do meu professor, pode vir da minha plateia, né? Pode vir... Nessa plateia pode vir das pessoas que gostam de mim, pode vir das pessoas que não gostam de mim. Pode vir de um júri, vai depender da situação. Além do feedback vir de outra pessoa, o feedback pode também vir de você. E ó,
Muitas vezes o feedback que vem de você é muito mais cruel do que o feedback que vem de outras pessoas. Eu chamo isso de chicotinho. Vamos lá. Tô lá. Ai, meu Deus do céu, vou me apresentar. Vou pegar ali o exemplo da Bianca. Eu sou muito insegura na hora de dançar. Vamos lá, Bianca. A Bianca vai se apresentar no palco. Por você já saber que é insegura, é provável que você já tenha dançado alguma vez. Então, é a segunda apresentação da Bianca. Ela já passou uma vez. Uma vez ela já dançou. Ela vai a segunda vez se apresentar. E aí ela tá super insegura. Super insegura. Ela tá realmente ali, cara, meu Deus do céu, eu vou tentar, eu vou me colocar ali, mas ai, eu não sei o que vai acontecer. Tá insegura. Vamos fazer de conta que a Bianca realmente não saiba dessa coisa da estratégia. Cara, eu tô insegura, aí eu vou tentar, e ela vai lá, faz, aí na hora que termina a apresentação, vem o feedback dos outros falando, nossa, estava legal, mas estava nervosa, né? Aí vem o professor e fala, não, foi muito legal, aquele tão leve arabesque que a gente precisa melhorar, mas a gente vai ver isso. Feedback negativo. Feedback negativo. Aí a própria Bianca pega o chicotinho e fala, eu errei tudo, aquela hora eu escorreguei, chicotinho. Aí ela fica com mais medo de dançar ainda, com mais insegurança. Na próxima apresentação dela, vocês acham mesmo que vai ser um resultado diferente? Vai chegar uma hora que a Bianca vai parar de dançar. Mas aí a Bianca participou aqui da nosso bate-papo de hoje. A Bianca entendeu esse ciclo da insegurança, esse ciclo do medo. E aí ela fala, não, cara, vamos entender por que eu tô com medo de dançar. Bianca, você já sabe por que você tá com medo de dançar? Se você souber, coloca para mim. Alguém sabe por que tem medo de dançar? E ó, por que eu tenho medo de dançar? Porque eu tô com medo do que os outros vão falar. Ok. O que você pode fazer ali na sua dança? Qual é o momento da sua dança ali que as pessoas podem falar alguma coisa? É no passo X. Então você está com medo do movimento X. Aí a gente vai criar uma estratégia para melhorar o movimento X. Olha só, Bianca, foi a minha insegurança que me fez parar de dançar, Pro. Bianca, por favor, bora quebrar esse ciclo aqui? Por que você se sentia insegura? Pensa comigo, o que te fazia se sentir insegura? Você tinha medo do que as pessoas iam falar de você, da sua dança? Tinha algumas coisas que, eu tenho medo de errar os passos. Show, Bianca, obrigada, você está ajudando a gente aqui, tá? Você não faz ideia, mas tem muitas pessoas, exatamente como você. E você está ajudando essas pessoas. Obrigada, e a gente vai continuar aqui. A Bianca tem medo de errar os passos, tinha medo de errar os passos, aí ela se sentia insegura. E aí, Bianca, qual estratégia que a gente poderia fazer para não errar os passos? Exatamente o que você está fazendo aqui hoje, estudando. Hoje a gente está estudando um assunto mais mentalidade, mas tem um monte de vídeo no meu canal que ensina os passos. Deixa eu fazer uma lista de quais são os passos que tem na minha coreografia ou na minha aula que eu estou tendo dificuldade. Pirueta, pas de bourrée, nossa, aquele tal de glissade. Escreve do jeito que você sabe. Escreve do jeito que você escuta. Glissade. E vem para a internet, coloca lá glissade balé. Aí vai aparecer o nome certo. Aí você pega o nome certo e joga lá no YouTube. Mari Balé Online Glissade. Vai ter um vídeo lá de glissade. E aí você vai começar a estudar. O que acontece? A gente acha que para fazer balé, para a gente começar a dançar balé, aprender balé, basta eu me matricular numa escola de dança. Deveria ser, só que depois de adulta não é assim que funciona. Depois dos nossos 14 anos ali, não é bem assim que funciona. Por quê? Imagina você entrar com 14 anos e você levar 10 anos para aprender tudo que uma criança leva para aprender, né, no tempo da criança. Você vai poder falar que está dançando mesmo com 24 anos. Só que com 16, 17 ali, você vai começar a prestar vestibular, você vai ter que parar, aí você vai para a faculdade, você vai parar, vai casar, vai ter filho. Então, quando chega um aluno adulto na escola de dança, a gente tem, que correr com esse adulto. Porque daqui a pouco a vida dele virou de ponta cabeça e pode ser que ele pare. Então, a gente precisa fazer com que ele dance o quanto antes.
Em 1 ano, um adulto tem que estar dançando. Em 1 ano. Porque senão ele vai desistir, ele vai parar. E aí, a gente não tem muito tempo na escola para ficar ensinando devagarzinho cada um dos movimentos 10 vezes até você aprender. Tem gente que em uma primeira passada já pega. Tem gente que não, precisa de 10 vezes. Então, Bianca, pode ser que o problema não estava em você, mas estava no método de ensino, que é assim que funciona, é assim que a banda toca. É por isso que é tão importante a gente estudar balé em casa. Por que eu tenho um monte de aluna que faz aula presencial, mas também faz o meu treinamento online? Porque eu sou legal? Não. Porque elas entenderam que estudando em casa o passo a passo do movimento, elas iam se sentir mais segura para tentar com vontade na sala de aula, para receber feedbacks mais construtivos. Ter menos medo de dançar, menos insegurança e reverter isso aqui. Então, quando você estuda o passo a passo dos movimentos, você está criando uma estratégia de melhorar a sua insegurança, você vai se sentir mais segura. Tudo bem, Bianca? Então, assim, o que eu faria se eu fosse você? Primeiro ponto, participar da Semana Balé para Mulheres Adultas. Ali a gente vai falar muitas coisas que podem te ajudar. Segundo ponto, voltar a praticar balé, mesmo que você ainda não esteja preparada para uma sala de aula, mesmo que você ainda precise trabalhar toda essa sua base para você se sentir mais segura para uma sala de aula. Tem muitas, mas muitas, gente, a maior parte dos meus alunos, eles trabalham em casa, aprendem balé em casa, para depois irem se sentirem seguros para ir para uma aula presencial. Muitos dos meus alunos têm vergonha têm medo de passar vergonha numa sala de aula presencial. E aí eles vão treinando em casa, trabalhando em casa para se desenvolver e chegar lá entendendo a língua do balé. Entendendo aquela linguagem corporal com o corpo deles. Show? E aí, beleza, a Bianca foi lá, entendi o passo a passo, tal, dos movimentos, ela fez a listinha, foi lá, pesquisou, estudou. Bianca, fala para mim se isso faz sentido para você, tá? E aí, a Bianca fez, então eu vou tentar voltar pro presencial, vou fazer uma aula, né, ainda um pouco assim, mas as coisas saíram já um pouquinho melhor, mas ela errou uma coisinha ou outra. E aí vem o feedback. Se naquilo que ela errou, o professor virar para ela e falar assim, foi bom, mas a sua pirueta tá totalmente descontrolada. Vai ver essa pirueta aí, treina essa pirueta. Gente, vamos lá. Um feedback, a sua pirueta está totalmente descontrolada. Vai treinar a sua pirueta? Cara, se minha mãe souber falar pirueta, ela consegue falar isso para mim. Eu não preciso de um professor para falar isso. Se o seu professor tem dado esse tipo de feedback para você, não é o melhor feedback. Qualquer pessoa pode falar isso. A sua colega pode falar isso. Nossa, a pirueta está descontrolada, treina isso aí. Não. Feedback de professor tem que ser construtivo. Show de bola. Perfeito. Cadê burrê perfeito, bem colocado? Percebe o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo essa aluna observar os pontos que ela tem de positivo. Você precisa conseguir ver os seus pontos positivos. E no começo, é o seu professor que tem que fazer isso. A professora vai olhar para você e falar assim, perfeito, pas de bourrée bonitinho, pisando no lugar certo, direção certa, andeor, esticando o pé, perfeito. Colocou a quarta, beleza. Mas aí, na hora que você foi girar, eu acho que você colocou muita força no braço. E aí o giro saiu meio descontrolado. Faz a quarta, tenta girar para mim, mas menos força no braço. Você percebe? Tá, deixa eu ver então. Aí, agora sim. Então, vai por esse caminho, menos força no braço. Isso é feedback construtivo. Então, quando a gente recebe um feedback construtivo assim, a gente fica achando que é o cocô do cavalo bandido? Não, a gente entende que a gente está ali para aprender. Só que aí a gente recebe um monte de feedback negativo, né? E fala assim, cara, eu não nasci para o balé. Não, essa pessoa que está te dando feedback é que não nasceu para dar feedback. Não sabe o que está fazendo.
Percebe? E a gente traz pra gente, eu que não consigo, eu que não sei o quê, eu que não sei o que lá. Só que às vezes é a pessoa que está te dando feedback. Pode ser seu professor, pode ser a sua mãe, pode ser seu marido. Nossa, sei por que você insiste nesse balé, você erra tudo. É o feedback que você tem que ouvir de verdade? O que ele entende de balé? Percebe? Então, quando eu trabalho o meu mindset, quando eu entendo feedback, o que as outras pessoas vão me dar de retorno. Isso é construtivo? Isso é negativo ou isso é positivo? É negativo e positivo não me serve. Eu vou jogar fora, não importa se foi o Papa que me deu esse feedback. Só que para isso, eu preciso estar com o meu mindset funcionando. Eu preciso ter clareza do que eu vejo. E às vezes, não é lógico, né? Na hora que a gente recebe o feedback ali, o emocional tá lá em cima. E aí fica difícil enxergar. Só que quando a gente não enxerga, acontece alguma coisa aqui. Por exemplo, vocês vão um feedback, você foi dançar, seu marido foi te assistir, e aí terminou a coreografia, ele falou para você assim: nossa, Bruna, você era melhor no jazz. Você começou a fazer balé, você fazia jazz, você era melhor no jazz. Eu gostava mais de você dançando jazz. Aí você olha assim, você nem sabe, você acabou de sair do palco toda feliz e tal. Aquele feedback é tão confuso ainda na hora que você recebe aquilo que você fica meio tonta. Você fala, tá. Aí aquilo fica, não desce, fica parado aqui, ó. Ficou parado aqui, deixa aí, deixa parado aqui, respira, deixa a adrenalina passar, deixa passar um dia, 2, depois põe isso para fora, analisa toda a situação olhando de fora. Cara, eu acabei de sair do palco, eu tinha feito o meu melhor, e não sei o que tem, a pessoa foi lá e olhou para mim e falou que eu sou melhor no jazz. Bom, o que pode ter acontecido? Pode ser que ele não saiba nem o que é balé, tá comparando balé com jazz, oi? Percebe? Tá, então se eu sou melhor no jazz, quem que é a melhor no balé? Me cita uma bailarina que você admira de balé. A pessoa não vai saber falar, porque ela tá avaliando o gosto dela. Ela não tá avaliando a modalidade em si. Percebe? E se a gente recebe um feedback desse, a gente fica tão chateada, tão abalada, que eu paro o balé. Tudo por causa de uma porcaria, para não falar outra coisa, de um feedback negativo. Sim? Então, quer terminar com essa coisa de sentir medo de dançar, de se sentir insegura, de sentir o cocô do cavalo do bandido quando você está dançando ou quando você está fazendo a sua aula? Trabalhe, entender o que está te deixando insegura e trabalhar de forma estratégica para mudar isso. Normalmente é entender o passo a passo, é decorar a sequência. E depois entender, trabalhar seu mindset para entender que feedback é uma coisa que tem que ser construtiva e não é todo mundo que sabe dar feedback. Se não é todo mundo que sabe dar feedback, não é todo mundo que eu tenho que sair ouvindo. Show? Pensem nisso. Lembra que eu falei? Só me machuca aquilo que eu deixo machucar. Só me atinge aquilo que eu deixo atingir. Então, esse feedback não é um feedback construtivo. Não quero que ele chegue em mim. Não quero. Vai entrar por aqui, vai ser por aqui. E você consegue fazer isso trabalhando no mindset. A gente tem no Spotify um canal, Mari Balé Online, lá no Spotify, que tem vários podcasts, são conteúdos assim, onde você consegue ir ouvindo, e aí você pode pôr para ir para o trabalho, para lavar a louça, para tomar banho. Escuta um por dia. Tem mais de 300 lá. Você vai passar um ano escutando um diferente do outro. E aí são conteúdos que vai mudando a nossa maneira de ver as coisas. Fez sentido isso para vocês, galera? E aí, ó, só para a gente completar. Tá, eu entendi o passo a passo do movimento, eu fui tentar me sentindo mais segura, recebi um feedback, vi que ele era negativo, mandei a merda. Não, vi que ele era construtivo, beleza, peguei esse feedback construtivo e fui construir novamente a minha estratégia. Não, recebi o feedback negativo, mandei a merda. Se eu mandei a merda, eu vou sentir mais medo de fazer? Vai aumentar a minha insegurança? Não, só sei que aquela pessoa não é uma pessoa para dar feedback, que ela entenda porcaria nenhuma do que ela tá falando. Ela pode até entender de balé, mas ela não entende de pessoas. Ela não entende do que eu tô passando. Percebe? E aí as coisas vão mudando.
Show! Bendito feedback, né, Li? É isso aí, bendito feedback. Gente, não adianta, a gente precisa, ai, mas a gente é adulto e não sei o quê. Cara, nossa mente é nossa mente. Ser humano é um bichinho, nós é complicado. Não adianta. Criança é uma maravilha. A gente fala, sabe, de criança assim, mas criança é pura, criança não guarda rancor. Não, ela não sabe ligar lá com CREA ainda. Por isso que você fala, não, estica mais o pezinho, esse pezinho aí tá precisando esticar. Ela estica e não guarda mágoa. Ela não leva aquilo para ela, eu sou ruim no balé. Não, você falou para esticar o pé, eu tô esticando o pé. Porque ela não tem toda essa análise. Aí o professor que é de criança vai lá dar aula para adulto e fala, estica mais a porcaria desse pezinho aí. A gente tem que dar essas correções? Tem. Só que eu tenho que entender que o adulto funciona diferente. Por isso, do evento Semana para Mulheres Adultas. E, vou dizer mais. Adulto funciona diferente e mulher funciona mais diferente ainda. Mulher adulta é outra parada. Por isso, da Semana Balé para Mulheres Adultas. Show de bola? Muito bom, Mari, me ajudou bastante como professora. Show, meus amores. Me digam se valeu a pena estar aqui nesse feriado, no Spotify. Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Me digam se valeu a pena. Se alguém tem alguma pergunta, pode colocar. E hoje, às 17 horas, a gente vai ter uma entrevista com bailarina adulta da vida real. E às 18 horas, a gente vai ter uma outra live falando sobre como dobrar o nosso desempenho em sala de aula. Pensou? Faz uma pirueta, começar a fazer duas? Não faz pirueta ainda, já começar a fazer? Como é que a gente faz para dobrar o nosso desempenho? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Tia Mari só corrige quem ela acha que realmente pode melhorar. Sim, e às vezes, gente, às vezes eu tô dando aula e às vezes eu até vejo, assim, algumas coisas técnicas que podem ser corrigidas. Só que, quando a gente conhece um pouco mais nosso aluno, a gente sabe se aquele aluno está no melhor dia dele, se não está. Aí eu pego lá a Eneida. Eneida não está no melhor dia dela. Às vezes, quantas vezes vocês já viram falando assim? Acho que foi essa semana, Eneida. Não foi essa semana que eu virei para você e falei assim: Eneida, tá com dor no pé? Aí a Eneida fez assim, ó. Não, no Zoom. Então sobe a porcaria dessa meia ponta, mulher. Não foi assim? Antes de eu falar para ela subir a meia ponta, eu perguntei se ela estava com dor no pé. Porque faz sentido eu falar para ela subir a meia ponta se eu sei que ela está com dor no pé? Aí eu vou tentar entender a dor dela, vou tentar, vamos fazer isso, fazer aquilo para melhorar. Então, é muito além, ela foi. É muito além, gente, de só disparar um monte de correção. E a gente, como bailarina, a gente precisa entender isso. Esse professor realmente está sabendo me dar feedback? Ele não sabe nem do que eu estou passando. Lógico, a gente precisa tentar ao máximo separar, né, a nossa vida da sala de aula, precisa, isso é a perfeição. Só que isso, gente, é lá para bailarina profissional, porque no seu trabalho você não tem que separar a sua vida pessoal da sua vida profissional. Ai, briguei com meu marido, nossa, quebramos o pau essa noite, e aí eu chego no trabalho destruída, chorando, e meu chefe super entende, porque afinal de contas eu briguei com meu marido. Não, a gente tem que ser adulto de engolir o negócio e, cara, vou trabalhar como se nada tivesse acontecido, não é isso? A bailarina profissional, a mesma coisa. A mesma coisa, sim? Agora, eu faço um curso para tocar violão, ok? Estou começando a aprender a tocar violão. E aí, nossa, briguei com meu marido, não sei o que, fui lá para minha aula de tocar violão, comecei a tocar, o professor olha para mim e fala, tá tudo bem? Aí você vira e fala, nossa, não, desculpa, é que, não tô conseguindo nem me concentrar, eu tive uma discussão com meu marido, mas enfim, vamos lá, vou tentar me concentrar melhor. O professor de violão vai fazer o quê? Não, calma, vamos lá, tenta sim, não sei o quê. Gente, balé para adulto é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas a gente não pode misturar. Seria mundo perfeito, mas a bailarina profissional, ela tem esse dever. A gente, como bailarina adulta, a gente vai acabar misturando sim. E a gente, como professor, tem que entender isso, tem que conseguir ajudar. Por que a gente faz balé depois de adulto? Já parou para se perguntar isso? Por que você faz balé depois de adulto? Você quer curtir o negócio, você quer viver um sonho, você quer que aquilo te faça bem. Se não for para fazer bem, não faz sentido.
Se não está fazendo bem, é porque o balé não faz bem? Não. Balé vai fazer bem para qualquer pessoa, desde que as pessoas envolvidas saibam trabalhar com adulto e que você, como bailarina adulta, saiba como a banda toca. Por isso, a Semana Balé para Mulheres Adultas. Show, Bianca. Essa aula está sendo produtiva para a minha mente. Estou amando. Show, Bianca. Eu fico feliz por isso, viu? Muito feliz, de verdade. A lá, Enida, era falta de treino na minha volta. Eu pego na orelha mesmo. Williams, super valeu a pena. Balé não é só exercício, adoro esses bate-papos. Ai, Neida, não temos que ter vergonha de não saber fazer, temos que perguntar, só devemos ter vergonha de ser uma pessoa ruim, verdade? Isso aí, show. A Leila. E como mistura, muitas vezes fui fazer aula arrasada com os problemas da vida. Sim, e aí, gente, cara, pega o balé e aproveita ele, porque o balé é para a gente fazer quando a gente está super feliz, e é para a gente fazer quando a gente está triste, e é para a gente fazer quando a gente está preocupado. É movimento, e coloca tudo isso para fora. Ah, Lilian, quantas vezes você percebeu meu cansaço e corrigiu com amor e tato? É isso aí! E eu quero vocês assim lá em maestria. Me aguardem. Meus amores, ó, super beijo para vocês. Hoje a gente vai ter uma outra live às 17 horas, que a gente vai fazer uma entrevista com uma bailarina adulta da vida real, que é a Sabrine. E às 18 horas a gente vai falar como dobrar o nosso desempenho em sala de aula. O que a gente pode fazer para a gente aprender mais rápido, para a gente conseguir assimilar, o nosso corpo assimilar mais rápido as informações do balé, tá bom? Então aproveitem aí o feriado de vocês, mas me encontrem no final da tarde, tá bom? Olha lá, eu vou vir aqui de coração aberto e eu espero encontrar vocês aqui no final da tarde, tá bom? Super beijo para vocês. Bora comer peixe? Eu vou comer peixe. Depois eu posto lá nos stories para vocês. Mas hoje eu vou comer peixe com a minha mãe, meu irmão e bora lá. Beijo, 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 galera. Parabéns por estarem aqui. Beijo, galerinha do Facebook e YouTube. Bora lá, vejo vocês mais tarde, hein? Olha lá.